Todo mundo tá vendo que Homem-Aranha Um Novo Dia bateu recorde de bilheteria, na sua estreia no fim de semana de estreia, bateu recorde em território americano com 360 milhões de dólares. Uma semana em cartaz já alcançou 1,1 bilhões de dólares em bilheteria mundial. Só que você sabia que lá nos anos 80 e principalmente nos anos 90, esse mesmo Homem-Aranha, ele já foi tratado como um diamante amaldiçoado? Senta aí e escuta essa história que ela é muito interessante. Lá nos anos 80, em 1985, a Marvel não tava legal. Um produtor, roteirista, diretor e também atuava, que é o Menahem Golan, ele era o dono da produtora Cannon Films. Ele vai lá e compra da Marvel os direitos do Homem-Aranha por 225 mil dólares apenas. Em 1989, um italiano milionário vai lá e compra a Cannon Films. O Golan fica puto, sai fora, não quer saber disso, pega outra empresa dele que tinha acordo com a Cannon Films, que é a 20th Century Film, não é a Fox, é a 20th Century Film. Era uma produtora fundo de quintal. E ele leva os direitos que ele tinha de Homem-Aranha e também de Capitão América para essa nova empresa dele. Em 1989 mesmo, ele tinha que fazer dinheiro, como se fosse uma indenização trabalhista. Então ele começa a distribuir os direitos do Homem-Aranha. Os direitos de home video vai para Columbia. Os direitos de televisão vai para Viacom e os direitos de cinema vai para Carolco por 5 milhões de dólares. Essa mesma Carolco, se você não sabe, ela tinha um acordo naquele exato momento, em 1989, com James Cameron. James Cameron, que estava prestes a fazer Exterminador do Futuro 2 com o Schwarzenegger, sendo produzido pela própria Carolco. A Carolco, já com os direitos do Homem-Aranha, entrega para James Cameron. Vou lhe pagar 3 milhões de dólares, faça o roteiro e faça o filme. O Golan, vendo tudo aquilo, disse: eu quero ser o produtor desse filme. O James Cameron disse: aqui não, senhor. E aí que a briga começa a ficar feia, porque um começa a processar o outro, o Golan fica bravo, o filme não sai do papel, a Carolco pede uma extensão de contrato para ter os direitos do Homem-Aranha até 1996, só que a ex-empresa do Golan, que era a Cannon Films, que tinha o italiano, ele acaba de comprar quem? A MGM. E eles fundem uma nova empresa, que é a Pathé MGM. O italiano, que na verdade se fundiu com a MGM, ele é caloteiro até os extremos. E aí, com um processo ali acima de 600 milhões de dólares, os juízes determinam que eles têm que ficar fora da Pathé. E com isso, a MGM volta a ser apenas MGM. Vai só entender onde que a MGM vai chegar nessa história, tá? Em 1993, aquela briga ainda do Golan com a Carolco por causa do Homem-Aranha, acaba tendo uma decisão. A Carolco chega pro Golan e fala: me devolve os 5 milhões de dólares e eu te devolvo o seu Homem-Aranha. E nesse mesmo tempo, com esses problemas financeiros tentando se resolver com o Golan, a MGM, que acaba de se tornar apenas MGM de volta, compra 15% da Carolco, e com isso ela obtém os direitos do catálogo de quem? Da 20th Century Film, que era do Golan, e também da própria Carolco, ou seja, quem estava ali no meio? Os roteiros de Homem-Aranha. Em 1995, a Carolco tá quebrando. E ela chega pra MGM e fala assim: olha, estou te concedendo todos os direitos em cima do meu catálogo, tá? Dentro deles está um tal de Homem-Aranha. Ou seja, em 1996 nós temos o seguinte cenário: todo mundo que chegou por algum certo momento ter o Homem-Aranha nas mãos quebrou. A antiga Cannon Films, que era do Golan, que acabou se tornando a Pathé porque foi comprada, foi banida pelos juízes depois da fusão com a MGM. A própria 20th Century Film, que era do Golan, que acabou fazendo um acordo com a Carolco, quebrou. A própria Carolco, que depois veio ter os direitos do Homem-Aranha por 5 milhões de dólares, depois repassou isso para o Golan novamente, mas mesmo assim ainda tinha um catálogo de direitos sobre o Homem-Aranha, repassou para a MGM, também quebrou. Em 1996 expirou o prazo que a Carolco tinha de ter o filme. É claro, obviamente, porque ela também já estava quebrada. Só que aí esses direitos do Homem-Aranha voltam para Marvel. Só que a Marvel em 1996, ela também declara falência.
Ou seja, todo mundo falindo ali com o Homem-Aranha na mão. A Toy Biz, que tinha os direitos de fabricar os bonecos, os brinquedos dos personagens da Marvel, ela vê nessa situação de que Marvel tá falida e tudo mais, e 2 anos depois ela tenta restabelecer a Marvel, tomando o controle e absorvendo a Marvel e os direitos dos seus personagens. Em 1999, a Sony entra no palaio. Ela chega pra Marvel e também pra Toy Biz falando: eu quero comprar o Homem-Aranha. A Toy Biz e a própria Marvel dizem: por 25 milhões de dólares, leva tudo. Leva Homem de Ferro, Homem-Formiga, Pantera Negra, tudo que você quiser é seu. A Sony não quer isso. A Sony faz uma contraproposta e diz: por 7 milhões de dólares, eu quero apenas o Homem-Aranha. Pra Marvel tava tudo beleza, porque ela tava quebrada. Pra Toy Biz também tava tudo certo, porque o seu dono era um mão de vaca de primeira linha. Só que tinha uma empresa por trás que estava em negociação, processos jurídicos com a própria Sony. Adivinha quem era? A MGM. A MGM se dizia ter direitos também sobre o Homem-Aranha, porque ela conseguiu ter o acesso sobre a Karolko alguns anos antes. Só que a Sony, ela tinha os direitos de fazer apenas um filme da franquia do James Bond, que era o Cassino Royale. Só que como a MGM era dona de toda a franquia do James Bond, este impasse precisava ser resolvido. Aí, como a Sony queria o Homem-Aranha e a MGM queria o James Bond, a MGM chega pra Sony e fala assim: olha, não faça nenhum filme de James Bond, me devolve o Cassino Royale e toma o seu Homem-Aranha. E aí rolou um dinheirinho ali entre eles, um acordo que não se sabe necessariamente se foi de 5, 3, 7 milhões de dólares. Mas no final de contas, esse acordo que a Sony fez com a Marvel e também uma negociação por fora com a MGM, ela tirou do bolso ali entre 7 a 10 milhões de dólares. Em 2002, Sam Raimi com Tobey Maguire, o filme que a gente conhece, 810 milhões de dólares em bilheteria. Em 2004, para muitos, um dos melhores filmes da história dos quadrinhos do cinema, com 790 milhões de dólares em bilheteria. Neste mesmo ano, em 2004, a Sony estava voando. Aí sabe o que ela fez? Ela comprou a MGM. E ela volta a ter os direitos de quem? Do James Bond. Em 2006, ela lança o filme do Cassino Royale com Daniel Craig. Sucesso absoluto. São mais de 600 milhões de dólares em bilheteria mundial para o primeiro filme de Daniel Craig como James Bond. E não para por aí, porque a própria Sony conclui a trilogia dela do Homem-Aranha com o Sam Raimi e o Tobey Maguire em 2007, alcançando 887 milhões de dólares em bilheteria. Ou seja, desde a sua aquisição do Homem-Aranha lá em 99 até 2007, foram aí 2,5 bilhões de dólares em bilheteria. E ela ter gasto apenas 10 milhões de dólares? You are amazing. Só que a Marvel não morreu. A Marvel ela tinha sido ressuscitada pela Toy Biz. A Marvel tinha feito um negócio muito inteligente nos anos 80 e nos anos 90, que quando ela distribuía e vendia os seus personagens, ela determinava um prazo para que essas produtoras fizessem um filme. E se elas não fizessem um filme dentro desse período, os direitos dos personagens voltariam para a mesma. E com isso ela foi recuperando alguns personagens. A Marvel chegou a vender Quarteto Fantástico para uma produtora alemã, chegou a vender o Hulk para a Universal, chegou a vender o Blade, chegou a vender todo mundo. Só que lá em 2005, esses contratos começaram a caducar, porque ninguém estava fazendo os filmes com os personagens da Marvel. Em 2005 mesmo, volta para os colos da Marvel quem? Homem de Ferro e o Hulk. A Marvel chega para um banco e fala: preciso de um empréstimo, agora eu preciso fazer um filme, só que se eu não te pagar de volta, você tem todos os direitos de todos os meus personagens em definitivo. Em 2008 temos o filme do Jon Favreau, Homem de Ferro primeiro com Robert Downey Jr., 140 milhões de dólares em orçamento com 530 milhões de dólares em bilheteria, sucesso elogiadíssimo, e a Disney entra na parada, porque logo em seguida, em 2009, ela fala assim: interessante essa história, né? Vou comprar a Marvel.
Em 2009, a Disney compra a Marvel por 4 bilhões de dólares. E depois disso, os resultados da Disney com a Marvel, você já sabe. É Homem de Ferro 1, 2, o 3, é Avengers, é Thor, é Capitão América, é todo mundo que você já conhece qual foi o resultado final, né? Só que a Sony ainda tem os direitos do Homem-Aranha. E lá em 2012, ela quer fazer o filme de quem? The Amazing Spider-Man. Ela quer rebutar o que ela tinha mais de valioso até um certo momento. E não deu tão certo assim, porque os dois filmes de 2012 e 2014 com o Andrew Garfield, apesar de muita gente gostar do Andrew Garfield e gostar desse filme, mas são os dois filmes de Homem-Aranha que a Sony já produziu, menos bem avaliados pela crítica e pelo público. Só que como a Marvel estava voando com a Disney, obviamente, a Disney já estava de olhinho no Homem-Aranha. A Sony já tá vendo que já não tinha mais tanta liberdade assim, já não estava com tanta criatividade, para falar a verdade. O que ela faz? Ela deixa a liberdade criativa nas mãos da Marvel, ela acaba se tornando apenas a distribuidora do filme, e depois disso nós temos a estreia de Tom Holland. Em 2016 ele estreia no filme do Capitão América Guerra Civil de forma mais simples, de forma mais contida. Em 2017 o primeiro filme de Tom Holland, 880 milhões de dólares em bilheteria. 2 anos depois, o Far From Home, em 2019, 1,1 bi de bilheteria no mundo. 2 anos seguintes, em 2021, pós-pandemia, No Way Home, junta todos os Homem-Aranha e coloca tudo num balaio só. 1,9 bilhões de dólares em bilheteria. E agora o Brand New Day, que é um novo dia, batendo recordes na sua estreia, na sua primeira semana, que a tendência é que seja assim o que? Sucesso absoluto para mais de 2 bilhões de dólares, né? A Sony entrou lá no final dos anos 90 numa salada mista de processos, juízes, determinações, falências e tudo mais. Gabaritou ali um personagem que tá valendo bilhões na mão dela. Hoje, se fosse equivaler os valores que Homem-Aranha teria de direito, eu acho que seria para mais de 20 bilhões de dólares, só que ela vai ficar quietinha, deixando a Marvel produzir enquanto que ela só distribui, né? Ah, lembra do Golan? Pois é, que começou toda essa ladainha, ele morreu em 2014, um cara que era muito considerado em fazer filmes em classificação B e tudo mais. E você, me fala aí quem são os seus personagens favoritos da Marvel? E qual é o seu filme favorito do Homem-Aranha? É da Sony? É da Marvel? É da Sony Marvel? Não deixe de se inscrever no canal. Tamo junto, um abraço e é nóis.